Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Vânia Bueno, jornalista e especialista em governança. Seja muito bem-vinda. E comigo aqui na bancada, Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidade de Negócio no Brasil e no mundo. Vânia, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer, meu. Conta um pouquinho como você vem enxergando governança e o que você está desenvolvendo em cima do tema. Bom, Pedro e Matthew, muito bom estar aqui com vocês. Essa história da governança, na verdade, começa com a comunicação, que é o meu tema de paixão. Eu sou fascinada por comunicação desde pequena, sempre escrevi, fiz jornalismo, tive uma agência de comunicação empresarial por 20 anos. Fiz a minha primeira pós-graduação na SPM. Olha. E sempre trabalhei a comunicação buscando um pouco mais de significado do que só forma e conteúdo. Confesso que desde o início, tanto que a publicidade, a área mais de marketing, sempre me interessou menos. Eu gosto muito da comunicação combinada com comportamento, como cultura. E lá nos anos 2000, eu me interessei por sustentabilidade, criei um grupo de estudo na minha empresa, que se chamava Anima em Pinheiros, e comecei a estudar a sustentabilidade e entendi que cuidar de sustentabilidade lá na área do RH ou da comunicação, cuidando só do cartãozinho de visita, porque era isso que a gente fazia naquela época, né? Fazia o cartão de visita com papel reciclado. Isso significava que você tinha, né, uma postura sustentável. E aí eu falei, gente, mas isso não vai mudar se a gente não falar com quem está tomando decisão estratégica. Isso é uma questão de negócio. E perguntei onde é que fica, né? Onde é que está esse lugar? E alguém me disse, esse lugar se chama governança. E onde é que eu encontro essas pessoas? Falaram, tem um instituto, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que foi fundado em 95. Também era um processo jovem ainda no Brasil, um conceito novo, e eu fui lá e bati na porta do IBGC. Falei, eu quero ser voluntária, como é que eu faço para me aproximar? Fui para a comissão de comunicação, depois fui para a comissão de sustentabilidade, onde eu fiquei por 7 anos, e a gente fez um trabalho muito bonito, ouvindo CEOs, ouvindo conselheiros, e realmente trabalhando para levar a sustentabilidade para a tomada de decisão. Já são, desde então, 17 anos que eu estou no IBGC. Depois da Comissão de Sustentabilidade, eu fui para a comissão que organiza o Congresso do IBGC. Então, foi ótimo, porque organizando o Congresso, a gente tem uma visão muito ampla, né? Os temas, as pessoas que tratam sobre o assunto. E eu fui descobrindo que comunicação e governança têm tudo a ver. Elas são muito conectadas, historicamente, inclusive. E resolvi, então, investir. Estou agora, nesse momento, escrevendo um livro, terminando um livro que chama Comunicação na Governança, um guia para uma atuação estratégica. Porque elas não se conversavam, essas duas áreas estavam muito distantes. Na verdade, a comunicação nas empresas ficou, nas últimas décadas, num lugar muito operacional. Tudo se decide, e depois que tudo foi decidido, o lançamento do produto, o evento, a estratégia do negócio, aí se chama a comunicação para dizer, olha, coloca isso aí no ar, divulga, faz com que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. E, na verdade, a comunicação tem que começar muito antes, ela tem que estar na concepção do negócio, porque é ali que você consegue identificar eventuais riscos, que são temas de comunicação, e a mudança da própria tecnologia, que colocou todo mundo na vitrine. Transparência não é mais escolha, como já foi um dia, agora é absoluta condição. Aumenta muito o risco reputacional. Sim. Então, como governança trabalha com risco, comunicação precisa estar muito próxima da governança. Então, eu tenho atuado nos últimos anos e tenho agora como causa trazer essa consciência como uma forma de contribuição. Eu realmente acredito que a linguagem, as narrativas, a forma como a gente se posiciona, pode fazer muita diferença no mundo. A comunicação, nesses últimos 20 anos, mudou muitíssimo. Tudo, né? Mas não podia ser assim maior, dificilmente. Vânia, o que você acha das redes sociais? Isso está no seu livro? Como é que a governança está lidando com redes sociais, com essa nova mídia que passa por tudo? Eu acho, Matthew, que está todo mundo impactado e ainda assustado, porque
essa transformação que a gente está vivendo de comunicação, de grandes mudanças, a gente já teve em outros momentos da história, mas a gente tinha mais tempo para se adaptar. Sim. Essa é a grande diferença, né? Sim. A gente tinha um século, pelo Sim. menos, entre a Revolução Industrial e a internet, foi Sim. um século, e a gente Sim. se adaptou. Mas a Revolução, desde 1990, ela é diária, ela é permanente. Então, o que eu penso é que está todo mundo assustado, está todo mundo tentando achar um lugar. E eu acho que os comunicadores ainda não entenderam rede social, quiçá, então, governança. Eu acho que a gente tem que começar primeiro pela nossa área, compreender um pouco melhor. Porque hoje, o que acontece? Quando esse assunto chega no conselho, usualmente, ele chega como crise já. Sei. Por Só chega como crise. Só chega como crise. Normalmente é assim que acontece. Deu algum problema, algum boi na linha da empresa, e aí o conselho vai lidar. Vai lidar com isso, mas lida no pronto-socorro. Sim, tá. E lida de forma pouco estratégica. Porque os conselheiros, que na maioria, ainda nos conselhos de hoje, são homens brancos de 70 anos ou nessa faixa etária, com pouca diversidade e pouco preparo. Porque, veja, nós vivemos a transição, vamos combinar? Eu me sinto absolutamente privilegiada de ter vivido esse momento de mundo. Sim. Porque eu acho que nossa geração é que sabe o que é a vida analógica e o que é a vida digital. A gente assistiu isso acontecer. Como a gente tem interesse pelo tema, a gente se envolve, mas um empreendedor, um empresário, um técnico que está hoje no conselho teve pouco contato com isso, pouco entende disso. E se nós, comunicadores, não entendemos, eles entendem menos ainda. Então, o que eu acho é que precisa haver uma conversa permanente sobre isso, entender que estamos descobrindo esse caminho, a gente está buscando soluções juntos. E por isso que precisa parceria, precisa de conexão, precisa desse tipo de conversa, porque a solução não está pronta. Os comunicadores, do meu ponto de vista, ainda não estão preparados, porque quando eles conseguem abrir um espaço para a sala de conselho, eles vão falar de campanha, eles vão falar de slogan, eles vão até falar de quantos views a gente imagina ter, mas a gente ainda não sabe conectar isso com estratégia de negócio. Vânia, conta para mim como você conceitua, o que você enxerga por comunicação e em que ponto você vê que ela tangencia a governança, na medida que você mostra que está intimamente ligado. Bom, comunicação foi o que fez a gente ser quem a gente é enquanto civilização, né? A gente só conseguiu criar tudo isso que a gente está criando, a tecnologia, a transmissão, porque a gente tem essa habilidade única entre as espécies de pensar abstratamente e compartilhar esse conhecimento. E a partir disso que a gente compartilha, a gente vai construindo novos saberes. Foi assim que a gente conseguiu chegar até aqui, começando pela escrita. Né? Primeira fala, eu conto para você aquilo que eu sei. Depois eu consigo escrever, aí eu não preciso mais estar lá para você aprender. Depois a impressão foi uma grande revolução, porque aí eu pego isso que eu sei, imprimo em vários exemplares e distribuo para o mundo. O Renascimento foi isso, a gente conseguiu criar muita inovação, porque o conhecimento passou a circular. A comunicação de massa fez isso ainda com mais velocidade. Sim. E agora a internet democratizou de vez esse saber. Então, qualquer pessoa sabe tudo em qualquer lugar. Então, a comunicação nos torna inovadores, cria desenvolvimento, cria evolução. O que acontece é que lá atrás, quando a gente começa a parar como, né, começa a ser, deixar de ser nômade para se fixar com a agricultura e tudo mais, a gente cria grupos. E aí, quando você tem pessoas diferentes, com interesses diferentes, precisa criar uma ordem na casa. Como é que distribui o recurso, quem fala, quem decide, como é que a gente vai lidar com o conflito. E aí surge a governança básica, porque a governança nada mais é do que a gente fazer acordos. Como é que a gente vai lidar com as nossas diferenças, vamos tornar isso um acordo, e depois, mais do que isso, tem que fazer cumprir o acordo, né? Porque não é só combinar, a gente tem que fazer isso acontecer. Então a governança existe para nos organizar, e ela não acontece sem comunicação. Não tem acordo sem eu conseguir dizer aquilo que eu quero, você, e a gente registrar isso de alguma forma. Quando surge a Companhia das Índias, no século XVII,
Aí entra um pouco mais da governança ligada aos negócios, porque os navios saíam, alguém tinha que investir naquela empreitada, né? E todo mundo queria uma parte do retorno daquilo. Precisava ter transparência no negócio. Tinha que combinar isso. Eu pago quanto, você me devolve quanto. Então começa um problema, porque tinha um investimento muito grande. Como é que a gente ia combinar isso? Então surgem os primeiros acordos, os seguros, né? E é complexo. De qualquer forma, a Companhia das Índias acaba lá em 1799, mesmo com todos esses cuidados, por corrupção e fraude. Porque no meio dos negócios tem as pessoas com seus interesses, com sua visão de curto prazo, com a sua postura ética ou não. Então, na verdade, a governança é muito mais um regulador do nosso caráter, da nossa idoneidade, da nossa ética, quando a gente está fazendo coisas juntos. Sim, sim, sim. Então, governança e comunicação estão juntos por conta disso. Nos anos 90, mais ou menos, quando a gente tem a internet, eu acho que isso vem combinado, não li nada sobre isso, mas acho que sim, os escândalos da Enron, da Tico, né, todos esses grandes, da WorldCom, eles vêm à tona. E se percebe, então, que tem muita gente levando vantagem, muita coisa acontecendo como não deveria. Então, surgem N mecanismos. Se você olhar na história, na linha do tempo, de 90 para cá, a quantidade de regulações e de mecanismos de controle para os negócios, ele se multiplica todo dia. Sim, porque o efeito colateral de um escândalo começou a ser quase que inviabilizava o negócio. Existencial. Né? Antigamente você conseguia abafar. Ficava tudo... Mas nessa escala... Controlado. Isso. Controlado. A gente tinha uma comunicação, inclusive, controlada. Tinha coisas que a gente nunca soube. E talvez nem venha saber. Sim. Sim, sim, sim. Agora a gente sabe tudo. Sim. O tempo todo. Então tem um impacto não só para o negócio, Pedro, tem um impacto social. Não, claro. Né? Tem um impacto enorme. Então começa a se criar mecanismos. E aí eu acho que tem uma confusão que eu acho que é importante a gente esclarecer agora, de entender governança como relatório, mecanismo de controle. E isso está fazendo com que muitas empresas tenham um selo de governança porque cumprem todos os protocolos. Americanas, por exemplo, tinha todos os selos de governança, nacionais e internacionais. E, no entanto, sim. Porque só controle não resolve. E o que resolve? O que resolve? Ética. Então, a criação de uma cultura ética dentro das corporações. Não tem outro caminho, Pedro. De tudo que eu tenho lido, de tudo que eu ouço, não tem outro caminho. Porque o humano vai burlar a lei. Ele vai achar um jeito. Sempre tem. E vamos dar à luz aqui as coisas, né? Como diz o Faldini, que é um conselheiro lá do IBGC, que diz, Vânia, milhares de aviões cruzam o céu todo dia em segurança. Mas quando cai um avião, ele ganha notoriedade, todo mundo acompanha. É assim também com os escândalos. Tem muita gente trabalhando direito, tem muita empresa séria, mas quando surge um escândalo, é isso que chama atenção. Mas tem no jornalismo, inclusive, uma frase: a gente não cobre os aviões que posam. Né? Então vamos combinar que tem muita gente fazendo direito. Mas esses exemplos são péssimos em termos de governança. Por exemplo, eu acho que talvez o maior impacto da Americana tenha sido colocar em risco a reputação da própria governança, do sistema, porque governança é um sistema complexo, que tem o conselho de administração, mas tem várias, né, toda a diretoria, todo o mecanismo, a cultura organizacional, tudo isso envolvido. Mas fere, né? A gente passa a não acreditar tanto. Pois é, eu ia te perguntar, funciona? Tem que funcionar, Métio, na minha opinião. Sim. Assim, hoje, para mim, é uma causa. Eu confesso para você que eu tô assim, já cheguei na beiradinha do ceticismo. Sabe, quando você chega ali assim, né? Vou ou não vou? Porque a maior parte das pessoas com as quais eu converso estão céticas já, por conta de tudo isso que a gente está vendo. Mas eu continuo abraçando como causa, porque, na minha opinião, diante do quadro que a gente tem de crise climática, emergência climática seríssima,
A governança é o último estágio que a gente tem como seres humanos para tentar negociar o menor impacto possível. Então, se as pessoas que estão no poder decidindo hoje, que na verdade são em torno de 100, menos de 100, se a gente considerar os 10 grandes grupos internacionais que dominam o mundo, se cada um deles tiver governança e tiver 10 pessoas no conselho, muitas delas são repetidas, você tem o mesmo conselheiro aqui, lá, você tem menos de 100 pessoas hoje assinando um documento que coloca em risco o nosso presente e o futuro das próximas gerações. Então, é muito poder concentrado. E eu fico interessada quem são essas pessoas, o que eles pensam, que livros eles leem, que cartilhas eles seguem. Isso está no seu livro? Desculpa. Isso é um ponto interessante que você trouxe, Vânia, é que falta uma governança global, assim como falta governança dentro das empresas, dentro dos estados. Agora, um ponto interessante, isso quem defende muito é o Ladislau, foi meu orientador, ele fala quando a gente não coloca o plano de objetivos e metas dos executivos, levando em conta esses avanços, pouca atenção é direcionada, porque já é difícil atender aos pré-requisitos do core do negócio. Então, é curioso, a gente fala de ESG, pouco se fala do G. Quando a gente fala da parte ambiental e social, também não colocam no planejamento, ou em grande medida, não colocam no planejamento de metas dos executivos. Então, ficam alguns ativistas na estrutura tentando girar os pratos, mas não tem um engajamento, porque os investidores não estão premiando dentro da empresa isso. Então, o que eu pergunto entre o ovo e a galinha, como a gente consegue aumentar vamos dizer, a postura dos stakeholders e da empresa no sentido de uma governança em prol socioambiental de uma maneira transparente? É ver meta e bônus de executivo? Como é que a gente pega, já que os selos não funcionam? De novo, né? Eu acredito que é só esse nosso pensamento crítico e postura mais cidadã que tem como corrigir essas disfunções, porque de fato o que a gente tem são muitas empresas que sofrem de esquizofrenia organizacional, porque você dá uma mensagem e a sua ação é completamente incoerente com aquilo que você fala. Estava lendo agora recentemente uma pesquisa que diz que o índice de burnout hoje está crescendo justamente por isso. Porque as empresas... E aí a nossa comunicação como é importante. Sim. As empresas têm um discurso numa direção, mas a atitude e a gestão caminham na direção oposta. Isso faz com que você fique perdido, com que você não saiba como decidir, e você está sendo pressionado por metas constantemente. Então isso dá burnout, porque você não consegue pertencer, você não confia no ambiente em que você está. E aí a comunicação tem um papel, né? Matt, o último capítulo do livro é a governança da comunicação. Porque quem cuida disso? Conta do livro um pouco, Vânia. O livro Antes que acabe aqui. O livro é uma conversa. Tem título já? Então, chama Comunicação e Governança, Tá. Guia para uma Atuação Estratégica, por hora. Eu acho que vai ser esse nome. O que eu fiz? Eu percebi que a minha trajetória me levou para esse lugar. Então, e que o melhor dessa trajetória foram as pessoas que eu encontrei. Então, o que eu fiz? Eu entrevistei 18 personagens. Metade deles são comunicadores que estão lidando com a alta gestão, metade deles são agentes de governança, conselheiros, presidentes de conselhos. Interessante. E a pergunta, o que eu estou tentando responder é mais ou menos assim: o que a governança precisa que a comunicação entenda e o que a comunicação gostaria que os agentes de governança soubessem? Porque a ideia é justamente fazer com que eles se encontrem no meio desse caminho. Porque quando a comunicação se presta a divulgar um discurso irreal, ela não está contribuindo para a governança. Porque eu entendi três coisas que eu acho que são fundamentais, que sem comunicação não há governança. Não tem. Eu perguntei para todos os meus entrevistados. Sem comunicação você não tem governança.
Porque você não consegue dialogar, você não consegue chegar em acordo, Sim, você não sim. consegue divulgar, Precisa ter... você não engaja as pessoas em torno daquele objetivo. Ponto 1. Segundo ponto, que ainda é polêmico, mas eu não vejo outra saída, é que governança é do topo ao todo. Não adianta, porque a governança tem que cuidar da ética, do propósito, dos valores da organização. O que adiantam 10 pessoas do conselho cuidarem disso? A organização inteira precisa cuidar. Todos precisam se sentir agentes da governança, até porque um porteiro terceirizado de um supermercado pode criar uma crise enorme. Como já aconteceu muitas vezes. E a ação da empresa cai na bolsa. Então, Sim. ele é parte tanto da prosperidade quanto do risco da empresa. Isso está distribuído pela empresa inteira. Só que a gente tem uma visão de governança lá, algo que é distante, que não tem a ver comigo. Então, eu estou tentando desmistificar o que é governança para que todos possam um pouco participar disso. E o terceiro ponto é que a gente não está preparado, nenhum de nós, inclusive os conselheiros. Essa ideia de que a liderança está pronta, né, que é uma coisa cultural, se o líder não sabe, ele não serve para ser líder. Mas o líder está sempre em formação também. E o líder precisa saber dizer não sei nesse momento. Claro. Né? Um sincero não sei. Mas não é um não sei passivo, não sei pronto. Um não sei interessado, eu não sei, mas a gente vai descobrir. E por isso o diálogo, a parceria, os encontros são tão importantes, porque ninguém tem uma resposta pronta, porque as respostas a gente tinha, mas mudaram todas as perguntas. Né? Então, como é que a gente transita nesse não sei de uma forma positiva e criativa? Só queria voltar para o ponto que você falou, que vocês trouxeram antes do porquê a governança é importante, porque não tem negociação com tufão. Não dá para negociar com tsunami. Né? Eu tenho na minha cabeça lá uma imagem que eu gostaria muito, sabe? Lá em Nova York, no topo do prédio, pilhas de ouro, um cofre aberto com muito dinheiro e vindo um ciclone. Então, vamos conversar, eu te pago. Já passou o momento. Então, assim, a gente está entrando numa seara em que a hierarquia é outra, não é a nossa hierarquia, não é o nosso poder mais que está na mesa de negociação. A gente está... Uma boa frase. A gente está lidando... Eu vou roubar essa Pode frase. roubar, Nath. Porque, de verdade... É um coach, é um coach. É um coach. A gente precisa entender isso. Que ou Sim. a gente consegue negociar agora entre nós e diminui o impacto, ou a gente não tem negociação quando a gente toca na hierarquia da natureza, na resposta sistêmica. Realmente, e os pontos de não retorno tornam isso urgentes, não dá nem muito tempo para fazer com que as gerações corrijam no tempo. Então, teve um artigo que eu mandei para o Pedro, vou mandar para você, Tá. que é uma outra causa que eu estou trabalhando bastante, que chama Deep Governance, que é um conceito que eu estou desenvolvendo há anos aí, que é um conceito que usa a metáfora de que a gente construiu o poder na lógica da engenharia civil, portanto, encontra uma base sólida, estática, estável, põe lá um alicercezinho, aí você vai construindo um andar em cima do outro, aquilo fica ali, porque a estabilidade dá esse suporte. Mas, como Bauman diz, o mundo ficou líquido. Sim. E aí, concreto não flutua. Então, essa lógica do poder construído nessa dinâmica precisa mudar para uma dinâmica de barco. A gente precisa ser barco para sobreviver no oceano. E qual é a lógica do barco, que é diferente do que a gente conhecia? Você não pode ter mais peso em cima do que você tem peso embaixo. Deep Governance é falar sobre essa camada que é menos tangível, que não é do relatório, não é o mensurável, mas é a cultura, são os valores, a ética, a comunicação, que num mundo instável, esse barco possa se movimentar, mas é essa força interna que faz com que a gente volte. Sem essa força interna, não tem como você manter essa sustentação. Então, eu estou apostando nessa dimensão e acho que sem desenvolvimento humano, sem a gente parar para fazer reflexões mais profundas, mais filosóficas até, né? Por que eu estou aqui? Não o quanto eu vou ganhar no trimestre,
Por que eu estou aqui? O que isso tem a ver com o todo? Falta visão sistêmica na liderança. Tem um comentário do Harari muito interessante, pedindo que os programadores que estão fazendo o avanço da inteligência artificial tivessem cursos de ética, porque eles criam os algoritmos que vão ser reis. É um excelente exemplo. Exatamente o que ela está falando. É isso. Como trazer... É isso. E para criar algoritmo não precisa, mas para fazer com que o algoritmo seja socialmente justo, ou que ele venha a ser do mal... É isso. Que é a grande preocupação do Harari. No sentido de... Eu acho que é esse o nosso ponto. No artigo que eu vou te mandar, eu conto a história do Vasa, que é um barco da Suécia, que o rei Gustavo... Eu já visitei. Você foi no museu? Foi. Foi lá que eu tive uma epifania com essa história. Foi por isso que eu criei esse tema. Porque o rei mandou construir o barco mais poderoso, mais bonito, para se impor lá e é lindo, por sinal. 1628. Então ele encheu de esculturas e esqueceu do calado, esqueceu do lastro. Sim. Então os artífices lá, quem estava trabalhando, os projetistas, foram lá no rei e falaram, olha, o senhor está colocando muita coisa em cima, muito canhão. E o rei toca aí. Não quero saber. É do jeito que eu quiser. Não, mas acho que é melhor fazer um teste antes e tal. Não, eu quero na data. Quanto antes, melhor. Muito parecido com o que a gente viu. Aí, colocam o barco na água, o barco tomba uma vez, na segunda ele afunda. Ele não navegou. Ele fez assim. Ele naufragou a 1.000 metros, 1.300 metros do porto. Sim. E quando eu vi essa história, que eu fui lá no Vasa, eu falei, gente, essa é a metáfora do momento. Porque a gente tem muita vela, muito canhão, e cadê o lastro? Sim. Onde está o lastro? Então, para finalizar aqui a analogia, que eu acho que é importante, é que quando o rei Gustavo viu o barco saindo e afundando, ele com certeza ficou frustrado, mas ele mandou construir mais alguns para a frota dele. O problema é que agora a gente está a bordo. O rei está a bordo. Os filhos do rei estão a bordo, os netos do rei estão a bordo. Mas eu acho que tem uma sensação, Vânia, de que eles não estão. Pois é. Porque como o impacto dos efeitos socioambientais, pelo menos no altíssimo escalão, é menos sentido, numa visão mesquinha, porque é difícil viver num ambiente, e a instabilidade política não é porque tem um problema de 100%, às vezes um problema de 3%, 4%, cai um governo ou perde uma democracia. Mas eu acho que ainda tem uma pequena sensação que eles escapam. Ou quem poderia colaborar não precisa colaborar porque escaparia. Pois é. Mas a pandemia mostrou pra gente que a gente não escapa, né? Tinha gente com o avião pronto para ir para a Suíça, mas não tem aeroporto para receber, não tem hotel. A pandemia foi umas sandálias da humildade. E quem estava no Sul, por exemplo? Sim, agora. Agora. Então, assim, eu sinto muito que a gente ainda vai ter que sofrer bastante até que essas pessoas entendam que elas estão a bordo. Mas eu acho que essa é a única coisa que pode mudar o rumo do que a gente está fazendo. O entendimento de que está todo mundo a bordo. Mas isso que você comentou de piorar antes de melhorar, é verdade. Você vê a mentalidade da União Europeia depois das 2 guerras. Como ali, você vê o exemplo... Demorou. Demorou e custou para aprender. 2 guerras mundiais, as maiores barbaridades da história. Mas eu acho que, espero que a gente não precise ter esse tipo de impacto para ter esse tipo de consciência. Mas, Vânia, quando sai o livro? A última pergunta aqui. Provavelmente em outubro, né? A gente está fechando a data, eu vou deixar outubro vocês saberem. Outubro de 2024. Então a Vânia volta aqui. Quando lançar o livro. Quando lançar o livro vai ser um prazer enorme. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito legal. Essa conversa a gente pode continuar a qualquer momento, porque eu acho fascinante mesmo. E acho que esses são os recados que a gente tem que dar. Eu vi que vocês estão no ODS 17, que é o ODS da parceria, né? Que tem a ver com isso, da gente fazer junto. Eu acredito muito nisso. Estou com vocês nessa causa. E eu tenho dado um recado aí para os meus alunos, para os conselheiros. A mensagem é sempre a mesma. E vamos bater esse bumbum.
É isso aí. Obrigada Afinal, por está fazer todo isso, mundo no Vânia. mesmo barco. Não é? Obrigado. Estamos todos a bordo. Muito obrigado, Vânia.